Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao versículo de número 29. Depois estaremos falando a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao versículo de número 29. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Os irmãos encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Queria orar com os irmãos. Querido Deus, damos graças ao Senhor por estarmos de volta à tua casa. Nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade tão especial, tão maravilhosa, que o Senhor está nos dando de estar aqui em tua presença. Pedimos a ti que receba a nossa gratidão e fale conosco neste momento através da tua palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Ajuda-me a expor tua palavra, que o teu Espírito alcance a nossa mente, o nosso coração, que sejamos edificados e que o teu nome seja mais uma vez glorificado. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, permaneçam de pé por um instante. O pastor Luciano me disse que o Gabriel comprou um instrumento e quer apresentá-lo ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração e eu estarei tão somente aconselhando ao Gabriel que uma vez um instrumento sendo apresentado ao Senhor, ele deve ser gasto na obra do Senhor. Ou seja, às vezes nós compramos instrumento e posteriormente nós até o vendemos e não sabemos como é que as pessoas vão usá-lo. Mas quando nós o apresentamos ao Senhor, o correto é que se vendermos, devemos vender para alguém que irá utilizá-lo na obra do Senhor nosso Deus. E não para pessoas que porventura possam usar em outro lugar, pois se trata de ser apresentado ao Senhor. Assim sendo, o Gabriel vem aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ele está agradecido a Deus, por esse instrumento. Não, o senhor pode ficar com ele na mão, tá bem? Só estarei à frente com ele. E nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus. E o propósito do Gabriel é que ele seja usado, portanto, para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Então, ore comigo, meu irmão e minha irmã. Senhor Deus, nós oramos a Ti nesta hora com o propósito de apresentarmos ao Senhor este violino que o Senhor deu ao Gabriel. O coração dele está agradecido ao Senhor e por esta razão ele vem à Tua presença espontaneamente para dedicá-lo a Ti, apresentar ao Senhor. Portanto, ó Deus, nós Te pedimos que agrade desta atitude do Gabriel e que o Teu nome, Senhor, seja louvado através deste instrumento, que ele seja para a glória do Teu nome, que ele venha a ser gasto para o louvor e para a adoração do Senhor. Pedimos a Ti que dê a ele habilidade, capacidade a cada dia para exaltar ao Senhor com este instrumento, para a Tua glória, Senhor. Nós assim oramos, Te apresentando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Gabriel. Pode tomar o assento. Amém. Meus irmãos, tomem os assentos. Enquanto os irmãos vão tomando os assentos, eu queria agradecer a todos os irmãos que oraram por nossa viagem. Deus guardou-nos, levou-nos em paz e nos trouxe também em paz. Estivemos com os irmãos que estão na Suíça, o evangelista Júlio, que é o pastor da igreja, juntamente com a sua família, os quais enviam a paz do Senhor para todos os irmãos. Também o evangelista Gênesis e família pediu-me que transmitisse a paz do Senhor aos irmãos. O diácono, irmão Leides, irmã Sueli,
enviaram a paz do Senhor aos irmãos, e o presbítero irmão Wallace e a irmã Reni enviaram a paz do Senhor aos irmãos. Outras pessoas que os irmãos ainda não conhecem, que estão congregando lá, enviaram a paz do Senhor também para os irmãos. Os irmãos estão bem, estão guardados por Deus, orando por nós e servindo a Deus naquele lugar. Portanto, fique a paz do Senhor aos irmãos e pedimos aos irmãos que continuem a orar por eles ali na Suíça. Transmito também aos irmãos a paz do Senhor do diácono irmão Nelito, sua esposa irmã Ivone, que estiveram lá conosco no sábado e no domingo. Eles enviaram a paz do Senhor também aos irmãos. Com eles estava o auxiliar irmão Adão, de Alverca, e a irmã Ruth, sua esposa, que estavam na casa do irmão Nelito por esses dias e participaram também da festividade e enviaram a paz do Senhor a todos os irmãos. Deus seja, portanto, louvado. Muito obrigado aos irmãos pela cooperação na obra, pelas orações dos irmãos por nós. Deus nos abençoou. Retornamos agradecidos, sabendo que Deus está presente abençoando os irmãos naquele lugar. Não obstante os desafios que são pertinentes à caminhada da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria nesta noite retornar ao assunto que estamos estudando com os irmãos, para o que convido os irmãos a abrirem as Bíblias no capítulo 2 da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Como os irmãos, por certo, estão lembrados sobre o que estamos falando. Recordo à igreja que tem nos acompanhado que estamos falando sobre a questão do perdão. E nesta noite daremos seguimento ao assunto, lembrando aos irmãos que estamos chegando já na conclusão desta palavra. Não tenhamos esgotado o assunto, seria impossível para mim. Quem sabe para outros não, mas para mim seria impossível. Estamos tratando tão somente de coisas básicas que são apresentadas pela palavra de Deus, a fim de que tenhamos uma vida espiritual que agrada, de fato, o coração de Jesus. Pois, se agirmos assim, estaremos correspondendo com seus ensinamentos. Então, chegamos ao patamar, ou à fase final, para falar com os irmãos sobre o resultado do perdão. E procuramos falar sobre isto baseado no capítulo 2 da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, pois aqui se trata, como os irmãos recordam, de uma disciplina que fora estabelecida na vida de um irmão, vamos dizer assim, que havia se tornado um opositor do ministério do apóstolo Paulo. A Bíblia diz, os irmãos que estão conosco há dias sabem, que Paulo chorou profundamente por causa da oposição deste homem. Isso trouxe tristeza ao coração do apóstolo Paulo. E ele foi submetido a uma severa disciplina. Como os irmãos já sabem, pois temos estudado isso com os irmãos, e nós vamos dar seguimento a esse assunto, pois agora trata-se da restauração deste indivíduo que estava disciplinado pela igreja de Corinto. E alguns irmãos, ao que tudo indica, gostaria que esta repreensão continuasse de pé. Mas Paulo, agora que fora inclusive o ofendido, ele toma o lugar deste irmão, analisando a sua situação, percebendo o seu arrependimento e entendendo que a disciplina bastava, ou seja, o papel da disciplina já havia sido cumprido. Então Paulo apela aos irmãos, pelo amor de Deus, para que devolva a comunhão esse irmão, para que traga ele de volta para o convívio cristão. Os irmãos que estão nos acompanhando sabem muito bem disso, já temos falado isso com os irmãos de uma forma pormenorizada. Portanto, meus irmãos, eu parei na semana passada quando disse aos irmãos, e volto a repetir, que algumas pessoas cometem o mesmo erro de inúmeros, que ao ver o erro de alguém, eles dizem que a igreja errou com eles, que o ministério errou com eles. Tratamos isso de uma forma bem clara com os irmãos na semana passada. Isso é um problema muito sério. Todos que entram por este caminho, eles acabam por trazer um prejuízo para a sua vida espiritual.
Logo, meus amados e queridos irmãos, nós temos que entender que a atitude de uma pessoa não é a atitude de uma igreja. A atitude de uma pessoa não é a atitude de todos os irmãos. Só lembrando os irmãos. Portanto, disse aos irmãos que a partir desse princípio, o nosso conceito ele não deve mudar por um ato isolado de alguém, que por vezes até erra conosco sem intenção. Nós precisamos perceber essas coisas. Portanto, meus amados e queridos irmãos, aparece aí o resultado do perdão, que é o que o apóstolo Paulo quer mostrar para mim e para você, especificamente aos irmãos ali e agora para nós. Para tanto, eu lembro os irmãos que o primeiro ponto é: o perdão, ele põe em atividade o amor. Ou seja, não é só falarmos que amamos. Ele precisa ser demonstrado no nosso dia a dia. É preciso evidenciar o amor. Falamos isso com os irmãos. Não guardar rancor, não termos aversão de alguém. E em segundo lugar, aqui nós vamos começar a trabalhar a partir de agora, e para tanto gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Está com a Bíblia, os irmãos estão com a Bíblia aberta no capítulo 2 aí? Então veja o que diz o versículo de número 6. Leiam todos, por favor. Minha voz está um pouco ruim, irmãos. Estou gripado e a garganta um pouco infeccionada. Leiam para mim o versículo de número 6, por favor. Todos em conjuntos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. Muito bem. Os irmãos podem ler o 7. Também leia o 7, para completar. Irmãos, Paulo está mostrando para nós que, em segundo lugar, o perdão, ele exercita ou põe em atividade a misericórdia. Assim como ele ativa o amor, ele demonstra o amor, deixa claro para nós que existe o amor, o perdão também exercita a misericórdia. Lembrem os irmãos da semana passada que eu disse aos irmãos que perdoar é abrir mão mesmo dos nossos direitos. Existem pessoas que perdoam, mas quando de fato eles não foram ofendidos. Eles colocaram na cabeça que foram ofendidos. Eles se fizeram de vítimas de situação, mas na verdade não foram. Agora há pessoas que de fato eles são ofendidas. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo perdoou este irmão, mas a igreja de Corinto queria que a disciplina permanecesse sobre ele. Então Paulo toma a palavra, Paulo escreve, Paulo se coloca no lugar do irmão. Paulo percebe que esse irmão estava sendo consumido de uma tristeza profunda. E veja bem, meus irmãos, isso só acontece quando a pessoa que cometeu o erro de fato arrepende. Se nós não arrependermos do nosso erro, nós não entristecemos. No nosso entendimento, nós estamos cobertos de razão. Nós somos o dono da verdade. E não interessa outro lado. Esse é o pensamento. Mas o apóstolo Paulo sabe que esse irmão está sendo consumido de tristeza. Ele está por demais triste. Por qual razão? Porque ele estava arrependido. E segundo a Bíblia, irmão, sempre houve lugar para o arrependido. Aquele que arrepende, Deus é misericordioso para estender sobre ele a mão. A igreja não conseguia conceber a dimensão do amor de Deus exposto nas Escrituras. Assim como nós, às vezes, não conseguimos perceber. Nós até falamos sobre o amor de Deus de uma forma muito bonita. Nós até sabemos colocar esta questão em ordem. Conseguimos levar alguém a pensar sobre o assunto. Mas, na verdade, inúmeras vezes nós agimos ao contrário desta verdade. Nós agimos ao contrário do que diz a Bíblia e do que diz a palavra de Deus. A igreja de Corinto não conseguia perceber a dimensão do que é o amor de Deus, do que é a misericórdia, quando a Bíblia revela. Então Paulo apela no nome desse irmão, pedindo a eles, olha, basta ao tal esta repreensão feita por muitos. Paulo está dizendo, não há necessidade de mais repreensão. Ele já foi repreendido. Paulo está como que dizendo, na verdade, até o problema foi comigo. Ele está dizendo, eu o perdoo, eu abro mão. Vocês também devem perdoar.
Já consideramos algumas coisas com os irmãos aqui, que Paulo, ele está mostrando aos irmãos que devido à obediência a Cristo e ao Evangelho, eles deviam abrir mão e perdoar aquele irmão. Logo, meus amados, fica claro para nós que o perdão, ele exercita a misericórdia, algo que deve estar presente no nosso meio. Seria praticamente impossível a sobrevivência de uma comunidade, a sobrevivência de um povo, se não existir o perdão. E dentre os resultados do perdão está a misericórdia em ação. A misericórdia patente, visível, para quem quer que seja. Eu quero falar com os irmãos sobre esse ponto de vista e quero deixar bem claro aos irmãos que o que falo aqui, meus amados irmãos, isto Deus já tem colocado no meu coração há tempo. Falei na semana passada, Deus colocou no meu coração há tempo. Algo que eu tenho pedido a Deus é para não perder tempo em cima de uma tribuna. Quando assumo a tribuna para pregar, eu estou certo que Deus está falando com a igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus guarde-me de preparar mensagem para pegar alguém. Se eu estiver nesta condição, eu já não estou servindo para estar à frente de um rebanho, à frente de um povo. Tenho pedido a Deus que me dê graça para o abrir da minha boca, que seja o seu Espírito a falar comigo. Agora vou ser bem claro a você, quando eu estou aqui em cima, desculpe que lá vai. Eu vou ser bem claro a você. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, glória a Deus. Se não quiser, problema seu. A Bíblia diz, o que o Espírito diz, quem tem ouvidos, ouça. Se tu tens ouvido espiritual, ouça o que o Espírito Santo vem falando aos nossos corações. Será que a nossa vida, irmãos, corresponde com esses princípios que nós temos falado aqui há dias? Deixa eu perguntar a você. Você estava aqui no culto de doutrina da semana passada? Qual foi a razão de não vir? Deixa eu perguntar a você. Eu vou para a África agora na sexta-feira, se essa for a vontade de Jesus. Você vai estar no próximo culto de doutrina? Você vai ouvir a palavra de Deus? Porque a grande verdade é que esta semana a sua vida pode ser que embarace. E na próxima terça-feira, Deus, através da palavra, vai desembaraçar a sua vida. Então, o grande problema conosco é deixarmos de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Isso tem sido um fracasso para muitas pessoas. Isso tem sido uma miséria para muitas pessoas. Mas o que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que Deus seja louvado. Portanto, abra a sua Bíblia agora, por favor, em Tiago capítulo 2, versículo de número 13. Os irmãos encontraram? Tiago 2,13. Acharam, irmãos? Então, todos em conjunto leiam. Poupe a minha voz um pouco, por favor. Ficou bom não? Vamos ler de novo. Todos os irmãos em conjunto. Vamos lá. Versículo de número 13. 1, 2, 3. Amém. Vamos observar isto aqui, meus amados e queridos irmãos. O perdão, resultado do perdão. O perdão exercita a misericórdia. Deus seja louvado. Os irmãos observaram o apóstolo Paulo dizendo, basta esta repreensão. Paulo não estava alegre em ver alguém ser disciplinado. Quero lembrar os irmãos na semana passada que eu disse aos irmãos que a disciplina não era um ato vingativo. Paulo sabia trabalhar com esta questão. A disciplina era uma medida corretiva, necessária. Quando a igreja estabelece uma medida disciplinar sobre alguém, a igreja não está vingando. A liderança não está vingando. A liderança está estabelecendo um período de disciplina para a restauração da pessoa. Dentro do pano de fundo pode-se destacar que esse irmão estava arrependido e ele observava a convivência dos irmãos.
ao perceber, meus amados e queridos irmãos, que ele não tinha aquela convivência. E olhe para cá, naquela época não havia aquela igrejaiada como existe no outro dia, para se você não dar certo aqui, você correr para ali. Se você está errado aqui, te recebem ali. Preste atenção. Vamos lá. Não havia isso. Então o que a pessoa tinha que fazer? Na igreja que Paulo fundou, ele tinha que permanecer lá. Tinha que estar lá. O que é que Paulo ensinava? Paulo ensinava a palavra de Deus. Ali, esse indivíduo também não estava buscando outra igreja para congregar, até porque não tinha, e não buscaria porque ele estava arrependido. Ele tinha chegado ao entendimento que ele havia pecado contra o apóstolo Paulo. Ele havia agido mal. E quem está errado, irmãos, tem que consertar e não procurar outro lugar. Quem está errado deve tomar posição. Quem está errado tem que emendar a vida. Quem está errado tem que entrar no trilho. O que acontece aqui é isto. Paulo percebe que esse irmão quer entrar no trilho, que ele quer organizar a vida. Paulo percebe a tristeza que consome esse irmão. Então Paulo toma a palavra, diz: olha, basta a repreensão. Chegou ao limite, não precisa mais discipliná-lo. Volte esse irmão à comunhão da igreja. Paulo vai mostrando, portanto, o resultado do perdão, dentre os quais está a misericórdia. Em outras palavras, Paulo está falando: exercitem a misericórdia. Porque se do outro lado alguém está dizendo: não, ele pecou, não, ele falhou, não, a medida disciplinar tem que continuar, Paulo está dizendo: e a misericórdia? As verdades são correlatas, uma não invalida a outra, elas andam juntas. Há necessidade de disciplina, mas há necessidade de perdão. Olhe para cá. Há necessidade de perdão, mas há necessidade de disciplina. Se não há disciplina, não há restauração. Eu repito, não era um ato vingativo da igreja. Embora algumas pessoas entendessem mal, mas não era um ato vingativo, não era uma vingança. Era um período de disciplina daquele indivíduo. E Paulo tem o entendimento que não há mais necessidade de repreensão. Vamos aplicar isso na nossa vida. Por vezes, Deus já perdoou. Por vezes, Deus já restaurou a pessoa. Mas há quem sempre olhe atravessado para ele. Há quem sempre olhe atravessado para ela. A quem não abra a mão do perdão, a quem não abra a mão dos direitos. E não é este evangelho que a Bíblia nos apresenta. Eu repito, é praticamente impossível a sobrevivência de uma comunidade se não houver entre ela perdão. Se entre essa comunidade não houver a capacidade daqueles que fazem parte dela para se assentarem, para ouvir o indivíduo e perceber que ele está arrependido e dizer: então volta ao convívio. Volta ao ponto que você estava. Você terá novas oportunidades. Deus investirá novamente na sua vida. Deus voltará a te usar. Irmãos, essa questão é com Deus e não comigo. Essa questão é com Deus e não com você. Essa questão é com Deus e não é conosco. Conosco é exercitarmos a misericórdia. Colocarmos em atividade a misericórdia. Se há quem do outro lado diz: não, ele merece o perdão, Paulo está dizendo: e o que significa misericórdia? Misericórdia é não dar o que ele merece mesmo. Mas misericórdia é não dar o que ele merece. É o que Deus fez comigo, é o que Deus fez com você, é o que Deus fez com cada um de nós. A misericórdia, irmãos, ela vem de encontro à minha vida. Preste atenção nisso. Ela vem de encontro à sua vida, não é porque a gente merece. A misericórdia vem porque nós não merecemos. O que nós, verdade, merecíamos era condenação. Misericórdia é Deus não dar o que nós merecemos. É, portanto, a igreja não dando o que o indivíduo merecia. É, portanto, a igreja ressaltando a misericórdia. Irmãos, essa questão é um tanto quanto séria,
Porque segundo Tiago escreve no capítulo 2, se você está com sua Bíblia aberta, eu quero que você pense, analise isso aí. Você tem que pensar sobre o versículo. Nós precisamos pensar. Há muito tempo atrás nós falamos sobre isso. E eu quero lembrar os irmãos que eu disse aqui que o juízo ou a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Guarde isto. Se você tem costume de escrever, escreva. Misericórdia triunfa sobre o juízo, mas misericórdia não anula o juízo. Estamos entendidos? Misericórdia não anula juízo. Misericórdia triunfa. Prova clara o que acontece com esse indivíduo da segunda carta de Coríntios. Tanto é, irmãos, que ele fora disciplinado. Mas chegou o momento que a misericórdia triunfou sobre o juízo, que havia sido estabelecido sobre a cabeça dele. Sobre ele estava a espada do julgamento. Sobre ele estava a espada do juízo. A igreja estabeleceu a medida disciplinar. E Paulo agora está dizendo: a misericórdia tem que triunfar. Mas veja que a misericórdia não invalidou o juízo. Houve uma medida. Nós precisamos crescer para entender isso. Nós precisamos ter idoneidade para entender isto. Exercer misericórdia não é anular juízo. Não é o seu que os outros queriam, que a gente fosse bonzinho e se tornasse um bonequinho. Sabe qual que é o conceito da maioria dos senhores que estão aqui dentro? Olhe para cá, vocês estão aqui? Eu quero entender que vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus. Sabe qual que é o conceito de muitas pessoas que reúnem nos templos hoje? É que a igreja tem que ser o lugar que ele tem que ser aceito da melhor forma possível, do jeito que ele está, sem sofrer mudança e sem ouvir verdade. Aí a igreja presta para ele. Aí a igreja serve para ele. Aí é o meu pastor. Aí eu abraço ele. Aí eu dou beijo nele. Aí eu digo: esse homem aí, ó, é segundo o meu coração. Só que pode ser que ele deixe de ser segundo o coração de Deus. Pode ser que ele deixe de ser um homem que corresponda com aquele que fez uma chamada para ele. A misericórdia, ela triunfa, mas ela não anula. A misericórdia não anula, mas ela triunfa. Todos quantos aceitam esta medida, todos quantos se submetem, todos quantos rasgam seus corações, eles podem ter certeza que a misericórdia triunfa em favor da vida dele. Haverá um momento que o juízo será retirado, mas ele não foi invalidado. É que o papel do juízo foi cumprido. Ai de nós! Ai de nós! Se Deus não nos corrigisse. Ai de nós se tudo quanto nós fizermos, ouvíssemos alguém chegar na igreja e falar: olha, vocês estão procedendo certinhos. Eu prefiro, sem sombra de dúvida e seguramente, chegar aqui e falar que você tem que melhorar, do que chegar aqui e dizer: olha, tá bom, meu filho, você está perfeito. Eu prefiro estar aqui dizendo para você: organize mais a sua vida. E dizendo para mim mesmo, porque antes de pregar essa palavra, eu tenho que dizer para mim mesmo: melhore a sua vida. Devo melhorar a minha vida, do que estar dizendo: eu estou 100%. Eu não preciso mais de estar ouvindo repreensão. As repreensões que eu já ouvi organizou a minha vida. Tanto é que você está com o coração duro aqui nessa noite. Tanto é que o seu coração está fechado. Tanto é que você não está gostando da palavra. Alguém. Você está me entendendo, meu irmão? Você está me entendendo, minha irmã? Veja o seu real estado. Veja a sua real condição. Então vamos caminhar mais um pouco. Vamos lembrar, isso que eu estou falando hoje foi falado há mais ou menos uns 3 anos atrás. Quando falamos exatamente sobre relacionamentos aqui. Misericórdia triunfa, mas não anula. Misericórdia não anula, mas ela triunfa. Olhe para cá. A vitória é certa para quem submete. Olhe para cá. A restauração é certa para quem entra pelas portas. A vitória é garantida para todos quantos
Deixam a palavra de Deus trabalhar a sua vida. Você pode esperar hoje, não ver resultado. Aparentemente você não está vendo nada, porque a palavra de Deus ela não vai fazendo de fora para dentro, ela vai fazendo de dentro para fora. Você pode esperar amanhã, você pode ter paciência para uma semana, você pode ter paciência para um mês, você pode ter paciência para um ano. A Bíblia está dizendo que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. É o que Paulo está mostrando na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo de número 2, começando já no versículo 6. Basta esta repreensão feita por muitos. Paulo está dizendo, basta, não há mais necessidade. Remova a espada do julgamento. Remova a espada do juízo, porque a misericórdia chegou. A misericórdia triunfou. Paulo está como que dizendo, olhe para ele com outros olhos. Olhe para ele agora como uma pessoa justificada. Olhe para ele agora como alguém que não deve. Olhe para ele agora como alguém que não pecou. Irmãos, não é correto da nossa parte, se Deus redimiu, se Deus perdoou, se Deus lavou, se Deus fez uma obra, se Deus ergueu, colocou de pé, nós estarmos assentados olhando para alguém dizendo, não, eu te vejo como eu te via há 3 anos atrás. Não é correto da nossa parte. É exatamente isto que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, basta! Não comente mais esta situação. Esqueçam este passado vergonhoso. Esqueça esta situação que, na verdade, irmãos, é até vergonha para a igreja. Confusão, fraqueza, inimizade, porfia, dissensão. Isso é vergonha. Isso é feio. Aí Paulo está dizendo, basta. Comece a caminhar para uma nova vida. Olhe para ele como perdoado, como restaurado, como restabelecido. Olhe para ele como alguém que está justificado. Já pensou se as pessoas olhassem para nós, tendo a mesma visão de antes de termos aceitado a Jesus Cristo? Pensando que nós somos a mesma pessoa, que cometíamos a mesma coisa? O Evangelho, irmãos, ele não entra na vida da pessoa e depois de entrar, ele está como que garantindo que o indivíduo nunca mais falha. O Evangelho é o único meio que faz aquele que caiu ser reerguido e ser colocado de pé na presença de Deus, que veio para comunicar com o homem. E isso Deus já fez com uma série de pessoas aqui. Isso Deus já fez com uma série de pessoas que estão aqui dentro desse santuário. É exatamente assim que nós precisamos ver, que Deus seja louvado para sempre. Então, nós observamos esse contexto, Paulo está falando aqui sobre a questão de acepção de pessoas. Mas os irmãos perceberão a importância da misericórdia, que é resultado do perdão. No versículo de número 8, por exemplo, estão com a Bíblia aberta? Vamos lá. Nós estamos estudando a palavra, não vamos jogar fora. Versículo de número 8, olha o que Tiago está dizendo para nós, versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Olhe, atenção, irmãos. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é o que Tiago, está dizendo aqui, a lei real, a lei verdadeira, extraída das Escrituras, até porque Tiago está dizendo que conforme a Escritura, de acordo com a palavra de Deus. Esse versículo está dentro deste contexto, que é a questão de amarmos nosso próximo, tão ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, nos seus evangelhos, e agora ratificado por Tiago, bem como por outros que falou sobre o assunto. Aqui Tiago dá ênfase a esta verdade. Ele está como que chamando os irmãos a lembrarem do evangelho pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, a recordarem das palavras do nosso mestre, daquele que nos salvou,
daquele que morreu, subiu na cruz e morreu por nós, deu sua vida por nós, para nos justificar perante Deus. O seu ensinamento é que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Por que Tiago fala sobre a questão de acepção de pessoas? É porque nós temos esta situação. Eu aproximo de alguém, afasto de outro. Isso é uma fraqueza humana. Aproximar de alguém, afastar de outro. Aproxima do rico, afasta do pobre. Aproxima do pobre, já começa a ter um problema com o rico. Todo rico é arrogante, orgulhoso, soberbo. Não dá para conviver com eles. A Bíblia diz que Abraão era muito rico e era amigo de Deus. Quantas mulheres ricas que serviam a Jesus com as suas fazendas. Lídia, hoje nós a chamaríamos de uma empresária, vendedora de púrpura. Abrir as portas da sua casa para o evangelho entrar, para uma igreja nascer. Mas é fraqueza do ser humano aproximar de alguém e afastar de outro. Isso aqui, irmãos, é fraqueza. Isso aqui pode ser uma deficiência nossa. O cristão precisa ter capacidade de lidar. Por isso que Tiago está dizendo, ele apresenta o rico e o pobre. Porque você é mais ou menos assim. Porque nós somos tendenciosos a aproximamos de alguém, afastamos de outros. Parece que nós não conseguimos só somar. À medida que chega alguém, nós queremos deixar alguém. Irmãos, a igreja de Jesus não é assim. Aqui não é assim. A divisão que será feita quando do arrebatamento da igreja. A igreja funciona como uma espécie de hospital que restaura os mais quebrados. Olha, entenda mal não, porque essa é a palavra. Os mais miseráveis e desgraçados. A bem da verdade, a palavra desgraça é aquele que não tem a graça de Deus. Desprovido de graça. Então preste-me atenção. A igreja funciona como um pronto-socorro para tais pessoas que entram aqui dentro quebrados, que todo mundo diz, já não tem mais jeito. E enquanto um dia a igreja estiver sobre a terra, a palavra de Deus estiver aberta pregando, pode ser a oportunidade desse quebrado ser emendado. Pode ser a oportunidade dele que caminha a passos largos para o inferno, mesmo estando na igreja, paredes. Pode ser a oportunidade, último dia, pode ser a oportunidade dele ser ingressado na igreja invisível, que vai morar com Jesus. Você está me entendendo? Você está me compreendendo? Nós não podemos ser fracos ao ponto de aproximar de alguém e afastar de outros. Não devemos ser influenciados, tudo bem, mas a conduta não seja influenciado, ande só, no sentido de ter uma posição. Se é fraqueza de nossa parte pela cabeça do Beltrano hoje, amanhã vamos pela cabeça do fulano, amanhã já estamos pela cabeça do ciclano, ande pela cabeça de Cristo. Seus ensinamentos estão aí na sua Bíblia, está na minha Bíblia. Ande por ela, mas entenda que esta porta Jesus abre para que pessoas entrem, da maneira que for. Porque não há na terra outra instituição que pode restaurar um homem, senão a igreja de Jesus. Senão ela. Então a Bíblia diz, a misericórdia triunfa. Quantas pessoas que entram entre nós e ao entrarem nós já colocamos a espada da lei sobre a cabeça dela. Olha quem entrou ali, olha lá, ó. Olha lá, parece que eu vejo na testa dele. Parece que eu vejo na testa dela, estou vendo aquela cara alanhada dela. Comece a olhar pela palavra de Deus. Veja um homem transformado, uma mulher transformada pelo poder da Bíblia. Comprometa, inclusive, a orar por essa pessoa que anda torta. Comprometa a orar. Coloca ela no teu caderno de oração. Pare de falar e ponha ela debaixo. Isso no sentido figurado dos teus joelhos, mas ponha ela na tua oração. Irmãos, é triste demais uma pessoa ir para o inferno.
Olha, irmãos, nós não sabemos do que é essa realidade. Deus não tem prazer na condenação de senhor ninguém. Tanto é que Ele deu seu Filho unigênito. Tanto é que Ele enviou aquele que é mais sublime do que os céus, sem pecado. Enviou Ele para que eu não vá para o inferno, para que você não vá para o inferno, para nós não irmos para o inferno. Isso é mais sério do que a gente pensa. Bendito seja o nome maravilhoso de Jesus. Então Tiago está dizendo: todavia, se cumprirdes conforme é segundo a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Versículo abaixo ele fala sobre a acepção. E a partir deste momento, se fazemos acepção, nós não somos cumpridores da lei, nos tornamos transgressores da lei real. E esta aqui, irmãos, não é simplesmente a lei de Moisés, ela está presente, ou parte dela incluída nessa lei real, mas está aqui a lei de Cristo. Os princípios neotestamentários, os princípios que Cristo inseriu na nova aliança, seus santos ensinamentos, como Jesus falou sobre essa questão de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Bendito para sempre seja o santo e maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos observar esta questão dentro do versículo de número 6 e 7 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Percebe que o irmão estava arrependido, ele estava quebrantado e ele queria ser restaurado. Então Deus, através do apóstolo Paulo, está trazendo os irmãos à memória que o Evangelho, ele prega o juízo, mas ele prega também a misericórdia. Ele prega o amor em atividade. Daí vem Tiago depois confirmando esta verdade. Como nós falamos, cooperando, corroborando com nosso Senhor Jesus Cristo, enfatizando para nós que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Mas o que eu preciso observar, e você também, dentre tudo isto, é o que a Bíblia está dizendo da seriedade dessa questão. Porque nós andamos sobre a terra como que desavisados. Nós andamos como que desavisados, mesmo sendo avisados. Nossas ações, por vezes, demonstram que nós estamos desavisados. Mas quando não estamos, então Tiago está dizendo o seguinte: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Esse é o lado mais duro, irmãos. Isso está indicando aqui, para o juízo. Quando todos tiverem que comparecer perante o Deus eterno, que não vai julgar o homem por facetas da lei mosaica, e nem por parte dos ensinamentos de Jesus, mas julgará segundo a lei real, conforme as Escrituras, Velho e Novo Testamentos. Ambos, Bíblia, Gênesis ao Apocalipse, esta é a lei real. Percebe-se que é um juízo por demais profundo. Porque aquilo que meus olhos não puderam ver, eu posso conviver com você, e você ser uma pessoa que não me suporta, que não me quer bem, e pode ser que eu devote a você, vice-versa, o meu amor real. Estava dizendo outro dia para alguém que o que mais dói no ser humano é quando ele gosta de graça de alguém e ele percebe que alguém é capaz de fazer isso. Então preste atenção, é perfeitamente possível que aquilo que meus olhos não viram, que seus olhos não viram, mas o de Deus viu, vai julgar segundo a lei real, a lei verdadeira, não extraída em facetas do Velho e do Novo, mas em o Novo e Velho Testamentos, ambos, ou segundo as Escrituras, a palavra do Senhor nosso Deus.
Então Tiago está dizendo, em outras palavras, como que contextualizando, olha, cuidado. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não exerceu misericórdia. Porque a verdade é que eu não percebo que quando eu exerço misericórdia, eu estou comprovando, para quem quer que seja, que eu assemelho com Cristo. Eu pareço com Cristo. E essa é a proposta do Evangelho. Este é o propósito da Bíblia, que nós venhamos parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não no nosso rosto, na nossa silhueta, mas no nosso proceder, no nosso agir, no nosso andar, na nossa vida diária. A proposta do Evangelho é fornecer-nos a possibilidade, pois somos esclarecidos, daí decidimos, de viver segundo os ensinamentos de Jesus. Ser cristão, meus amados irmãos, é identificar com Cristo e com a sua palavra. Ser cristão é identificar com a palavra de Jesus e com Ele, que é o autor dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Tanto é que eu quero que você leia, preste atenção. Quando eu perdoo, quando exercito misericórdia, eu assemelho com Cristo. Estou dizendo eu, falando sobre a minha pessoa, mas quando nós perdoamos, nós nos assemelhamos com Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 36, por favor, leia e vejamos o que diz-nos a palavra de Deus. Lucas 6, versículo de número 36, por favor. E eu já vou parar por aqui porque eu tenho a apresentação de uma criança a fazer. Lucas 6, os irmãos encontraram? Amém. Podem ler o 36, faça-me o favor. Atenção, irmãos, isso é ordem, não é pedido. Quantas coisas que eu olho para as Escrituras e eu vejo como que pedido, é ordem. Pastor, eu fui ofendido, me machucou, me maltratou, é ordem. Sede, pois, misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. Se clamamos Ele por Pai, se falamos que Ele é nosso Pai, então vamos proceder segundo o que Ele diz para nós procedermos. Isso é ordem e não é pedido. Pelo amor de Deus, cuide da sua vida. Cuide da sua vida, para que raiz de amargura não esteja aí, não venha lastrar aí, para que o ódio não venha aparecer aí. Irmãos, um dos sinais que indicam a proximidade da vinda de Cristo é a capacidade desenfreada dos nossos dias. Isso está indicando a capacidade desenfreada que o ser humano está tendo de odiar os outros. Às vezes ele nem sabe o que odeia. Eu nem sei, mas odeio, não suporto. Está lá em Mateus 24. Odiar-se-ão uns aos outros. Isso indica a proximidade da volta de Jesus. O ser humano parece que tinha uma época que precisava de uma razão para odiar os outros. Hoje ele odeia sem razão. Tem razão, não tem razão. Ele vai odiando. Isso indica a proximidade da volta de Jesus. Daí Jesus está dizendo, isso não é pedido, é ordem de Cristo. Se aquele que está no céu é vosso Pai Celestial, então sede misericordiosos como Ele também é misericordioso. Amém? O irmão da igreja de Corinto tinha que ser perdoado? Deixa eu ver a resposta dos irmãos. Vocês estão com medo? O irmão da igreja de Corinto tinha que ser perdoado? Sim. Amém. Ele precisava ser perdoado e ele foi perdoado. Amém? Deus seja louvado. Depois eu tenho mais 3 assuntos para falar sobre isso aqui com os irmãos, quando chegar da África, Deus assim permitindo. Deus abençoe a todos. Estou muito feliz em ver cada um dos irmãos. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Eu quero chamar aqui à frente o casal, o irmão Bruno e a irmã Aline, para estarem aqui. A irmã Aline entrou em contato pedindo para que procedêssemos com a apresentação da criança hoje. E para nós é uma honra, uma alegria estar apresentando uma criança ao Senhor nosso Deus. Que Deus seja louvado. Eu peço à igreja, por favor, que esteja em pé.